Começou. Pessoal, boa noite. Então, meu nome é Camila, para quem não me conhece pessoalmente, né? Mas a maioria aqui já é veterana, então eu já lembro mais ou menos da carinha de vocês, né? Então, agora, eu acho que de vocês já é o último estágio, né? Estágio de gestão. Vocês já passaram por estágio de educação infantil, de ensino fundamental, e agora a gente está no último de gestão. E justo nesse último de vocês, a gente mudou o segmento, né? Que a gente estava fazendo adaptado pelo Covid, e agora a gente vai fazer ele de forma presencial, tá? O estágio de gestão dos 3 estágios, mesmo quando era presencial, ele é o estágio um pouco mais tranquilo, porque você não vai estar em sala de aula. Então, você vai estar ali observando a gestão da escola, porque uma das atribuições do pedagogo é ser diretor, coordenador, vice-diretor, pode ser alguma dessas funções dentro da escola. Então, é por isso que é importante saber tudo como que funciona dentro de uma secretaria, porque se você é o diretor, você que vai dar certas orientações para a secretaria, para a coordenação, enfim, tudo que acontece ali na escola tem que passar pela sua supervisão, né? Então, essa é a importância do estágio de gestão, de vocês conhecerem bem e prestar atenção nesses quesitos. É um estágio um pouco mais tranquilo? Mas é um estágio também um pouquinho mais complicado para campo, porque não é toda escola que quer mostrar o dia a dia, a realidade, porque o dia a dia de uma escola ele é muito atribulado. Então, acaba acontecendo muitas coisas, principalmente agora que a gente volta da pandemia, muito problema com indisciplina de aluno. Então, o dia a dia ficou muito atarefado e muito carregado ali da gestão. Então, acontecendo esses milhares de coisas, e às vezes eles acham que o estagiário vai atrapalhar ou não querem mostrar tudo o que acontece. Então, eu vou pedir para vocês terem paciência e entrando devagarzinho, conversando, mostrando que vocês não estão ali para atrapalhar e nem para julgar, né? Porque, que nem eu falei para o pessoal de educação infantil, o grande medo de quem recebe um estagiário é se você vai julgar, se você vai apontar erros e falhas. Então, eu peço para vocês que no portfólio, no relatório de vocês, vocês não comentem coisas negativas, só coisas positivas. Isso não quer dizer que não é para vocês observarem. Claro que a gente aprende muito com o erro alheio, né, dos outros. Mas observe e guarde aquilo para o pessoal. No relatório, aponte as coisas boas que vocês acham de práticas interessantes que vocês replicariam, tá? Então, aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente ver o estágio de gestão, tá? Então, agora que vocês já estão vendo a tela, o estágio de gestão é o estágio 3, tá? Que é para o 5º e 6º semestre, e para quem também está fazendo fora de perfil por conta de DP, alguma coisa assim, tá? Ele é 100 horas, então, certo? E aí, ele vai ser aqui, ó, na página de vocês, um dos últimos, tá? A gente vai descer bem, bem. Então, ele vai começar aqui. Pessoal, só para confirmar, antes de eu continuar falando aqui, vocês estão me ouvindo? Tá ok? Sim. Sim. Então tá bom. Sim. Então tá bom. Vou continuar. Então, ó, aqui é o campo de estágio de gestão de vocês. Então, são 100 horas, e como eu falei também no de educação infantil, uma grande parte dessas 100 horas vocês não vão cumprir na escola, tá? Então, eu vou pegar até aqui minha calculadora, para a gente ir somando certinho o que vai ser na escola, quantas horas vão dar na escola, tá? Então, ó, essa primeira parte, 2 horas mais 4 horas, aqui ó, 2 horas
mas 4 horas não são na escola, tá? É em casa. A análise do regimento escolar, com destaque para atribuições, enfim, essa parte aqui de 12 horas, ela pode ou não ser feita na escola, tá? Então, eu vou colocar aqui ela em casa. Porque aqui, se eles disponibilizarem, por exemplo, o regimento para vocês por e-mail ou por WhatsApp, enfim, se eles disponibilizarem, vocês podem fazer em casa. Agora, se eles falarem, não, o regimento não pode sair da escola, aí tem que fazer lá dentro da escola, tá? Entrevista com a equipe diretiva, esse aqui é na escola, porque vocês vão fazer com eles, né? Observação é na escola, observação de reunião também é na escola, elaboração da ata, que foi discutida na reunião, nananã, e essa é em casa, mais duas. A observação da rotina da equipe pedagógica, elaboração de textos na escola, elaboração do plano de ação, essa é em casa. Apresentação e produção do relatório, mais 16. Então, ao todo, a gente tem 54 horas que vocês vão cumprir em casa. Então, das 100 horas, vocês vão cumprir na escola 46 horas só, tá? Então, se a gente pegar as 46 horas e dividir por 6, daria em torno de 7 a 8 dias, tá? Se a gente fizer em 4 horas, se vocês forem fazer 4 horas, aí dá em torno de 12 dias na escola. Então, ele é um estágio bem mais curto, tá bom? Ele é mais trabalhoso no sentido disso da entrada dele, mas ele é bem menos horas, né? Então, ele é mais curto e mais rápido também de ser feito na escola, certo? Então, é, antes da gente começar aqui no passo a passo do portfólio, né, do que vocês vão estudar efetivamente, como que funciona, então, para vocês que não fizeram ainda esse estágio presencial? O primeiro passo é entrar na área de vocês e pegar a carta de apresentação. A carta de apresentação vai estar no canto superior aqui, esquerdo, tá? De vocês. Então, vai estar bem lá no cantinho. Pegou essa carta de apresentação, traz aqui no polo, ou eu, a Deusite, vamos assinar para vocês, tá? E aí vocês vão conversar lá na escola. Aí tem escola que vai pedir minuta de contrato, tem escola que vai pedir, não vai pedir nada, tem escola que vai pedir a pólice de seguro. Então, é de escola para escola, tá? Essa documentação. Então, você vai lá na escola, conversar certinho, ver toda a documentação que eles vão pedir. E aí, você vai trazer também para a gente, você pede para a gente aqui na secretaria, a ficha de estágio, porque ali a ficha de cadastro, porque ali a gente vai pedir nome, responsável, CNPJ, tudo da escola, para a gente poder cadastrar essa escola no sistema. Levou a carta de apresentação, trouxe os dados da escola. Para a gente fazer o cadastro, a gente tem que esperar validar esse cadastro. A central validando esse cadastro, aí a gente vai enviar toda essa documentação para vocês que a escola pediu, né? Então a gente pede, aí a escola liberando lá e a Unopar liberando aqui, vocês podem começar um estágio no campo, tá? Então o primeiro passo é acertar essa questão da documentação, que é a parte mais trabalhosa de todo o estágio, a meu ver, tá? Nessa parte de acertar a documentação, ver o que a escola vai querer, o que não vai querer, quando vai liberar aqui na Unopar, essa é a parte mais trabalhosa. Depois vai ficando mais tranquilo, tá? E daí é cumprir as horas mesmo e fazer as atividades que vocês já estão acostumados aí, que já fizeram milhões de portfólios, né, na escola, tá? Então, como vocês puderam ver lá na primeira página, tem bastante, tem um quadrinho de atividades que vocês têm que fazer, certo? Dentro da escola e para contemplar o relatório. O relatório tem também lá na área de vocês o modelo. O que eu quero que vocês prestem atenção? No modelo de relatório, tem para todos os estágios, tanto licenciaturas, história, geografia, português, como também educação infantil e ensino fundamental. Então, para vocês pularem direto lá para a parte de gestão. Só deixar os itens de gestão, tá? Então, essa é uma carta de apresentação que vocês vão imprimir e que ela é mais completa, tá? Se vocês quiserem. Se não, pode ser aquela carta de apresentação que está na área de vocês. E aí, o que eu queria deixar claro para vocês? A gente vai ter a ficha de acompanhamento que eu vou mostrar para vocês. Na ficha de acompanhamento, você vai colocar a atividade e a quantidade de horas. E no final, essa quantidade de horas tem que bater 100 horas. Somar tudo tem que dar 100 horas.
Então, por exemplo, aqui está constando para vocês 2 horas para levar a carta de apresentação e visita à escola, a primeira visita. Camila, eu fui lá na escola, eu conversei 15 minutos. Você não vai pôr 15 minutos lá na ficha, você vai pôr que você demorou 2 horas. Então tem que pôr exatamente a quantidade de horas que está lá naquela primeira tabela de atividades, tá? Outra coisa importante, o estagiário ele pode cumprir apenas 6 horas de estágio por dia. Então, mesmo na parte da leitura, então lá na parte da leitura, por exemplo, está 10 horas, que você tem que ler 10 horas, fazer uma leitura em 10 horas. Você demorou meia hora para ler, não tem problema, você vai por 10. Só que essas 10 horas você precisa dividir em 2 dias, porque não dá, você não pode pôr que você cumpriu as 10 horas num dia só. Então, você vai colocar 5 no dia, 5 no outro, ou 4 num dia e 6 no outro, certo? Então, não pode ultrapassar de 6 horas e tem que contabilizar aquela quantidade de horas que está na tabela, certo? Então, levou a carta de apresentação, fez todos os trâmites, trouxe para cá, a gente cadastrou, tal, tá liberado o estágio. Então, pode. Aí você vai falar para você, Camila, mas está demorando para liberar. O que que eu vou fazendo enquanto isso? É essa primeira atividade, que é a leitura. Aonde que vai estar essa parte da leitura? Aqui na área de vocês, tem toda a documentação aqui, e o manual e o plano de estágio, o modelo, tá tudo aqui. Aqui tem uma aula que é interessante vocês assistirem sobre o estágio, tá? E aqui do ladinho tem esse plano de ensino e textos por curso. Então é aqui que vocês vão entrar. Ele vai baixar em, em zip, né, que a gente fala, uma pastinha, e, e aí aqui ele vai estar por curso. Então a gente vai achar aqui pedagogia, estágio de gestão. E aí vai ter o artigo. Depois eu posso mandar no grupo, porque tem gente que não vai conseguir abrir, né? Por conta da sem zip. E aí eu mando para vocês esse texto, tá? Então, é um texto de 17 páginas, basicamente, né? Vocês vão fazer a leitura, vocês já estão acostumados a fazer, né? Essa leitura e fazer um resumo de 1,5 página a 2 páginas, tá? Vai ser a primeira atividade. A segunda atividade é o roteiro para você olhar o regimento escolar. Então, como eu falei para vocês, tem escola que pode ser que dê o regimento para vocês, uma cópia, ou pode ser que você tenha que ficar na escola porque ele não vai deixar você tirar uma cópia, tá? Então, você tem que olhar essas coisas dentro do regimento. Onde a escola se situa, qual é a sua missão. Então, todos esses tópicos aqui, você vai fazer uma página só colocando essa parte do roteiro da análise do regimento, tá? Então, vai respondendo todos esses itens dentro do regimento escolar. Quando não está muito claro, você coloca, ó, não ficou muito claro, porém acredito que, ou você pergunta para o gestor para ver se ele esclarece um pouquinho mais aquilo, tá? Orientações para a entrevista. A entrevista, ela é muito particular de cada gestor ou de cada pessoa que pode ser que vá dar essa entrevista para vocês. Tem pessoas que vão pedir para ler primeiro e aí fazer a entrevista falada. Então, você vai gravar essa entrevista e aí você pede para gravar, claro, né, pede autorização, e que transcreve depois, escreve para estar no trabalho. Tem pessoas que vão pedir essa entrevista e vai pedir para deixar em texto, tá? Então, responder em texto para você, também não tem problema. E aí já fica até mais fácil, né? Porque daí você consegue já anexar direto no trabalho, no portfólio, no relatório. Então, fica de cada gestor como que vai fazer essa parte, tá? E aí, aqui vai o roteiro para a sua observação. Então, você basicamente vai olhar esses itens lá. Qual que é o horário de funcionamento? Qual que é o número de alunos? Então, essa parte, tudo, ele é bem descrito, tá vendo? Tudo que você tem que organizar. Então, na secretaria, quem são os secretários? Tem secretário na escola? Se você, de repente, vai fazendo educação infantil no município, numa escola municipal, da prefeitura, não vai ter secretário. Às vezes é só o diretor, nem tem nenhuma outra pessoa que ajuda ele. Às vezes tem uma pessoa que ajuda ele. Às vezes tem o diretor e um readaptado, que teoricamente não era para cumprir essa função. Então, é de cada escola e de cada local que a gente vai observar essa quantidade de funcionários, tá? E aí você descreve, por exemplo, quantidade de funcionários. Aí você coloca, por exemplo, somente o diretor atua na secretaria dessa escola. Pronto. Então você vai colocando certinho o que está pedindo aqui. E aí o que tem, o que não tem, você vai colocando do jeito que acontece na escola, tá? Aí você vai ver um pouquinho, você pergunta essa parte, porque às vezes
você vai fazer num horário que não tá o pessoal da limpeza. Então, você pergunta para quem é o gestor, olha, como que funciona, quantos funcionários você tem nessa limpeza, como é que é dividido as tarefas, tal, tá? Essa organização da alimentação, mesma coisa, você vai perguntando, ou se você estiver lá, aí você mesmo vai poder vendo e anotando, tá? Depois, você vai pedir para o diretor para observar uma reunião pedagógica ou administrativa. Se você for se você for numa escola de ensino de educação infantil, da prefeitura, você vai assistir que a gente fala um ATPC, tá? Agora, se você for no estado, também de anos iniciais, também um ATPC, provavelmente que vão deixar você assistir. Agora, da escola particular, você precisa ver certinho qual vai ser, se vai ser uma reunião de planejamento, uma reunião pedagógica, uma formação, alguma coisa assim, tá? E aí você vai responder essas perguntinhas aqui, do que você fez, tá bom? Aí aqui você vai fazer uma ata, tá? Do que aconteceu nessa reunião. Então, essa ata vai ser um pouquinho mais formal, tá? E aqui embaixo tem um modelinho. O que é importante vocês saberem da ata? A ata, ela é um texto corrido, tá? E ela não tem espaço, não tem espaçamento. Então, você vai colocando tudo que está escrito aqui nesses tópicos, mas tudo de uma vez, tá bom? Então, por exemplo, eu coloco aqui, ata, da reunião pedagógica. Aos 27 dias do mês de julho, tudo junto, não para, tá? A única coisa que você pode pôr ponto final e vírgula, mas você não tem parágrafo. Essa ata, ela é inteiriça, tá bom? Mas ela é bem tranquila. Não precisa ser comprida, não, pode ser curta. Só contendo as informações principais, tá? E aí aqui tem um pouquinho da orientação para que você vai observar a rotina da escola. Então, como que é o atendimento aos alunos? Quem que faz a maior parte dos atendimentos? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da escola que eu trabalho, mas ela é de anos finais, tá? Então, quando a gente tem algum problema com o aluno, quem faz o atendimento com o aluno ou com os pais, geralmente é a vice-direção. Então, tem duas vice-diretoras na escola, geralmente são elas que fazem o atendimento. Com os docentes, geralmente é a coordenação ou o próprio diretor. Então, tem um pouco essa divisão de tarefas ali, que não é regra, né? Não está escrito em nenhum estatuto, nem em lugar nenhum, mas a gente vê que no dia a dia ali da escola, ela tem essa divisão prática e é assim que acontece. Então, no caso aqui, por exemplo, se eu fosse fazer, eu ia colocar essa questão. Então, aqui o atendimento nos alunos é feito pela vice-direção, os docentes geralmente é a ou a coordenação ou a direção diretamente. O atendimento aos pais geralmente é a vice-direção também, podendo ou não ter a ver a participação da coordenação. O diretor só atende os pais se for uma questão muito séria, algo muito a mais. Aí o diretor atende os pais. Senão ele não costuma atender. Ele fica com a parte mais burocrática. Porque vocês vão observar que escola que tem mais de um gestor, que tem assim, diretor, vice-diretor, que são escolas maiores, tem uma divisão ali implícita. Uma pessoa fica mais para a parte organizacional, assim, da disciplina da escola, organizando a escola, e um fica com a parte mais burocrática. Porque numa escola, principalmente pública, tem muito essa parte burocrática, que seria a parte de prestação de contas, das verbas, que a gente já deu uma estudada, né? Então, dos fundos que vêm do PDDE, do Fundo da Educação, enfim, vem vários fundos, e aí esse diretor ele precisa prestar conta de cada centavo que ele gastou. Então, ou é o diretor ou é o vice-diretor que faz essa parte. Então, fica ali meio implícito. Um sempre fica mais com a parte, um setor fica mais com a parte essa burocrática, e o outro fica mais com a parte essa parte de atendimento de aluno, de pais, enfim, ali da organização do dia a dia da escola, tá? Essa parte aqui, então, no caso dos outros estágios, vocês faziam planos de aula, né? Aqui no estágio de gestão não tem plano de aula, a gente tem um plano de ação, tá? Então, aqui fala que você deve consultar o vice ou alguém o diretor, alguém ali da gestão, que quais projetos que ele tem na escola, né? E qual é a experiência que ele já tem ali sobre o plano de ação. E aí, o plano de ação precisa estar ligado com o plano educacional da escola que ela já tem, né? Então, se ela tem algum trabalho, alguma coisa que ela faz, precisa seguir ali, nessa linha, tá? Deixa eu ver.
aí, então você tem que pegar algo que esteja um tema, aí o tema pode ser livre, tá? Não tem um tema já pré-definido, que vai ser diferente do que vocês vão ver lá depois no TCC, né? Vai ser um pouquinho diferente, tá? Então não tem um tema pré-definido, é um tema livre, tá? Que vocês podem escolher. E aí, esse que é o importante desse plano de ação? Ele tem que ter a participação da comunidade na escola. Então, eu vou dar um exemplo aqui de plano de ação para vocês, só para vocês terem uma ideia. Estou trabalhando numa escola de ensino, por exemplo, Fundamental 1, e aquele bairro está com, ou as crianças da escola estão com muito problema com dengue. Então, eu vou fazer um trabalho sobre a dengue ali, tá? Então, como que eu vou fazer esse trabalho para que envolva todo mundo? Então, eu vou conversar ali vou conversar, não, vou propor ali no papel, né? Que vai ter a participação da professora de ciências, por exemplo, da professora de história, da professora de português, de matemática. Então, que a gente vai fazer um trabalho em conjunto com a comunidade pedagógica, no caso, né? Então, com todos os professores ali. Então, vai ter essa participação, dessas áreas, porque a gente vai fazer índices, tudo, como que quantas pessoas, quantos alunos contraíram, né, a questão da dengue. Então, a gente vai ter toda essa participação pedagógica. E aí, como para envolver a comunidade, a gente pretende dar palestras na escola, durante as reuniões de pais, sobre essa questão da dengue. Então, como que é contraída a dengue, fazer todo o esclarecimento. Se possível, a gente coloca aqui, porque lógico que esse vai ser um plano que ele é no papel, né? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, a gente vai chamar um profissional da saúde para dar essa palestra para os pais e para os alunos, tá? E para a comunidade no geral. Além disso, uma outra ação que a gente pode colocar é que num dia a gente vai promover uma coleta de lixo, porque a gente sabe que é através do acúmulo de lixo, né, que daí formam as poças d'água, enfim, e aí todo o caminho da dengue que todo mundo já sabe aqui, né? E aí você vai colocar isso, que então você vai fazer a coleta de lixo no redor da escola, tudo, com a comunidade. Então, isso aqui, você tá é, colocando tudo que você precisa e também está colocando toda a comunidade escolar, tanto como pais, alunos, professores, todo mundo está participando dessa, dessa parte. Camila, supondo que você foi fazendo lá no ensino fundamental 2 ou ensino médio, esse, essa, esse plano aqui de ação, você foi fazer seu estágio lá. Então, aqui, por exemplo, para ajudar na evasão escolar, como que a gente pode ajudar? Um dos grandes problemas da evasão escolar é a gravidez na adolescência. Então, as meninas ficam grávidas, ou mesmo as meninas, no caso, ficam grávidas, os meninos, ou que são os pais, enfim, dessa criança que está sendo concebida, eles param de estudar para ir trabalhar. E as meninas param por conta de não conseguir conciliar o ritmo escolar com o bebê, no caso, né? Então, o que é um plano de ação legal para ser feito? A prevenção da gravidez na adolescência. Então, aqui a gente pode agir da mesma forma. Então, a gente pode ter o professor de biologia ajudando na questão da concepção, da prevenção, explicando tudo certinho. A gente pode trazer também um profissional da saúde para fazer a orientação com os pais e também com os alunos, tá? Então, trazer toda essa participação. Então, isso ajuda na questão da evasão, porque se não tem a gravidez, o aluno não evade, certo? Então, esse é um outro exemplo, por exemplo, do plano de ação. O plano de ação, ele tem um tema, a identificação, tudo certinho aqui, um roteirozinho que vocês têm que seguir, bem parecido também com o plano de aula. Então, ele não é muito diferente, tá? Aí, a única coisa, se vocês quiserem alguma ajuda na questão da abordagem teórica que vocês precisarem, vocês me procuram, que daí eu mando algum texto, alguma coisa que vocês precisarem, tá? Que daí a gente vai trabalhando, mandando material para ajudar vocês. Mas aí depende muito do tema que vocês vão escolher para fazer. E esse tema depende muito da, da escola que vocês vão estar. Então, vocês primeiro precisam ir para a escola, ver mais ou menos qual é a realidade ali. Porque, por exemplo, quando a gente pega a escola particular, se você mesmo que você for fazendo ensino médio, não faz muito sentido essa questão da evasão por gravidez. Isso não acontece muito, ali acontece por outros quesitos, por nota baixa, tem outros, é outra realidade. Então, aí você precisa conhecer a realidade para a gente poder pensar no plano de ação, tá? Aí aqui você vai apresentar esse plano para o diretor de escola.
ou pro vice, enfim, para quem tá te atendendo ali, né? E aí você tem que seguir esse roteirinho. E aí, se ele pedir para você que você tem que fazer alguma alteração, alguma coisa, você faz e entrega o texto para ele, tá bom? Então, você vai entregar esse texto para ele e também colocar no seu relatório, tá? Não deixa de deixar uma cópia com vocês para pôr no relatório. E aí, depois é a produção do relatório que você vai anexar lá no portfólio, tá? Então, tem tudo certinho, mais ou menos com um portfólio lá de semestral, tudo que vocês já conhecem, tá? E aí você vai fazer a introdução, desenvolvimento, considerações finais, e no final precisa desse termo de validação. Esse termo de validação está aqui, vocês podem copiar e aí vai preenchendo tudo aqui certinho. Vai o estagiário e o seu supervisor de campo, que é quem te deu o estágio. Então, no caso, por exemplo, é o diretor da escola, enfim, alguém que acompanha com vocês no estágio. E ele também, porque para ele assinar, ele vai dar uma lida nesse seu relatório. Então, por isso que eu falo para vocês, ele vai ler esse relatório. Então, coloquem palavras carinhosas, coisas boas, para ele também poder validar esse estágio de vocês sem problema nenhum, tá? Então, gente, da parte de orientação, é mais isso. Alguém tem alguma dúvida? Sim, não? Eu tenho uma dúvida. Eu trabalho numa escolinha de educação infantil. O meu patrão falou que ia assinar o estágio para mim. Tem algum problema eu fazer o estágio na escola que eu já trabalho? Ou eu vou ter que procurar Não, outra escola? não tem problema, porque no caso você é professora, você não poderia se você já fosse a diretora. Aí não faz sentido você fazer estágio no lugar que você já é a diretora. Mas no caso, como você é Eu professora, sou você pode fazer. auxiliar lá. Então pode. A Ah, única então coisa tá que você tem bom. que pôr é que você tem que colocar que você está fazendo estágio no horário contrário do que você estaria trabalhando. Então, por exemplo, você está registrada que você trabalha das 7 às 10, sei lá, um exemplo, entendeu? Das 7 a meio-dia. Então, você coloca que você vai fazer à tarde, esse estágio. Só mais ou menos assim. Agora, se no seu Aí no caso, registro. trabalho o período todo. Então, se no seu registro não consta um horário, aí não tem problema. Porque daí não dá para saber que horário que você faz. Uhum. Eu acho que não consta não. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Camila, Oi. a documentação para cadastrar a escola, eu pego direto no Polo? A Isso, lista na verdade, o que eles vão pedir são mais assim, dados da escola. Então, por exemplo, nome da escola, CNPJ, coisas assim. Então, você pode pedir para as meninas aqui da secretaria, que ela vai enviar para você o que precisa para cadastrar no sistema que nosso também chama colaborar, né? Para cadastrar a escola e depois cadastrar vocês na escola. então tá jóia, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Que nem o Marcos disse na outra reunião, a dúvida vai surgindo enquanto vocês forem fazendo, né? Outra coisa que eu já queria combinar com vocês, que a turma de vocês tem TCC, tá? Então, para a gente marcar uma reunião só para TCC, para a gente falar só dele. Que, né, para vocês, ele não chama TCC. Deixa eu ver aqui o nome da disciplina para não falar besteira. Ele mudou Camila, os dados. Oi? você vai enviar para a gente esse recorte aí? Só da nossa Vou. parte? Porque eu, como eu te disse antes, eu vou imprimir, fica mais fácil para acompanhar o que já vou fazer. Vou enviar só essa parte de vocês e vou enviar também o texto, né? Que é para vocês lerem aqui no WhatsApp e vou tentar pegar o modelo e separar só o que seria de gestão, tá? Eu tô tentando fazer isso para facilitar também para vocês. Ok. Camila, eu tenho outra dúvida aqui. Esse Claro. estágio, eu vou enviar ele como envio o portfólio. Vou postar ele no ambiente ou eu levo na faculdade? No ambiente, você vai postar ele no ambiente, Tá bom, certo. tá? Aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu lembrei? Além dessa parte de postar o portfólio, que é super importante, que precisa postar a documentação também, tá, gente?
Então, o que seria essa documentação que precisa postar, que vocês têm que ter no dia a dia de vocês? É a ficha de acompanhamento e a ficha de avaliação. Aqui. Então, no caso, essa ficha de acompanhamento, que eu falo para vocês que a hora tem que bater certinha. Então, tudo que tiver naquela tabela, vocês colocam exatamente aquela hora para poder bater no final, tá? Então, aqui você vai colocar a data. Então, no caso, por exemplo, dia 11/8, eu coloquei, eu realizei a minha visita de 2 horas, visita e entrega de carta de apresentação. Então, eu coloco aqui na atividade. Aí, aqui, você vai pegar uma outra atividade, por exemplo, de 5 horas. No dia 12, eu fiz 5 horas de leitura. No dia 13, eu fiz mais 5 horas de leitura. E aí já deu o total de leitura, entendeu? Então, essa tabela aqui de horas realizadas é o que tem que bater 100 horas certinho. Você fazendo isso aqui, tem escola que prefere preencher tudo de uma vez, que você já leva preenchido de uma vez, e tem a escola que pede para você preencher no dia a dia, para ir acompanhando. No final do seu estágio, quem assina o supervisor de campo, então quem deu o estágio para você, se for diretor, vice, enfim, coordenação, quem fez, e eu assino aqui no final. Então você tem que trazer aqui para mim no polo no final para a gente assinar. Porque daí eu vou conferir se está tudo certo, se não tem nenhum errinho. Então o que que eu falo sempre? Traz primeiro para eu assinar, que daí eu já confiro se está tudo em ordem. Se tiver algum erro, eu já falo para a gente trocar. Depois você leva para o supervisor de campo, que daí já leva certinho para ele, né? Para ele assinar. E aí, quando vocês finalizarem todo o estágio certinho, o supervisor de campo, quem está trabalhando com vocês no estágio, vai ter que preencher essa ficha. Então, tem clareza nos objetivos, tal, não sei o quê? Ele vai colocar sim ou não. Atende as atividades, fez as atividades? Fez ou não fez? Teve alguma interação com o aluno? Sim ou não? Tal, e assim vai indo, tá? E aí, por fim, ele tem que fazer uma observaçãozinha. E aí, eu vou ver certinho de vocês aqui, que no caso não tem o supervisor de campo, o diretor de escola assina, eu assino e vocês assinam o carimbo da escola aqui, tá? Então, aí você vai falar assim, Camila, mas aonde eu vou postar isso aqui? Se vocês tiverem dúvida, pode vir aqui que eu ajudo vocês a postar. Mas como eu falei, aqui nesse cantinho de vocês já está a carta de apresentação. Aqui também é que vai aparecer para vocês postarem essa documentação, tá bom? Então, é naquele mesmo cantinho aqui esquerdo, vai aparecer para você postar essa documentação, depois de tudo assinadinho, tá? Outra coisa que vai aparecer ali, naquele campo para vocês, ali em cima, vai aparecer cadastro de estágio. Ali a gente tem que entrar. Se quiserem vir aqui um dia, a gente marca uma aula presencial para fazer isso. A gente tem que dispor certinho o horário que vocês vão fazer. Ah, Camila, mas na prática eu não estou seguindo isso. Não tem problema, mas ali a gente tem que ter um cadastro mais ou menos do horário que você vai cumprir. Então eu vou entrar segunda, das 7 das 7 a meio-dia, de terça eu vou das 2 às 3, e isso tem que estar certinho descrito ali, tá? Então isso vai ser direto na área de vocês. Mas isso daí só depois que liberar o estágio. Depois que liberar o estágio, a gente provavelmente faz mais uma reunião para tirar mais dúvidas, tá? E aí a gente vai marcar também uma reunião só para falar do TCC, que é o gestão do projeto educativo. É isso? O nome de vocês? Isso, gestão do projeto educativo. Mas para adiantar, para vocês terem já uma ideia, essa gestão do projeto educativo é o TCC de vocês. Ele não é tão difícil, ele foi facilitado bastante. Então, ele é bem parecido com o portfólio mesmo, aquele portfólio interdisciplinar, né, que é do semestre. Então, é bem parecido. E a única diferença deles é que a gente vai ter que marcar um dia para vocês apresentarem para mim, tá? Mas aí, quando for próximo, eu passo certinho, a gente vê de marcar, pode ser o presencial ou online, tá? E aí eu costumo marcar sempre um de cada vez, a não ser que sejam pessoas muito amigas e aí queriam apresentar juntas, assim, uma apresenta, depois outra apresenta, e não tem problema de assistir. Mas caso tenha vergonha, alguma coisa assim, a gente faz individual, e eu passo sempre para vocês um roteirinho de apresentação, tá? Para vocês já saberem mais ou menos o que tem que fazer. Certo? É livre o E tema? quem é do 100% Também também? apresento. Também Apresentar? apresento. 100% online também.
E o tema, a gente que escolhe? Então, o tema não é vocês que escolhem, mas dentro dos temas que já tem lá na orientação, tá? Então, ele vai ter alguns temas sobre regência, que a gente fala, né? Que é alguns temas sobre sala de aula, tudo de educação infantil, de EJA, aí vai ter vários temas, e alguns temas sobre gestão. Então, você escolhe ou gestão ou regência, uma das duas áreas, né? E faz o trabalho em cima disso. Aí, por que que ele já dá mais ou menos o tema? Porque daí ele já vai dar os textos para você trabalhar dentro daquele tema. Ah, é que eu tava pensando em fazer educação especial, achei que a gente que escolhia. Então, precisa ver se lá no manual o que que tem. Se tem alguma coisa que fala de educação especial. Geralmente tem, viu, Marcos? Geralmente tem. É um tema que geralmente não deixa de ser contemplado, não, viu? Tá. Mas aí não tem como eu ver isso, né? Só você? Tem sim. Lá na sua área vai ter manual. Você entra lá dentro da disciplina, né? Gestão do projeto educativo, e aí você entra lá em arquivos. Manual Gestão do Projeto Educativo. Aí lá vai ter tudo que você pode trabalhar, Tá. tá? Tá bom. Tá? Então eu vou marcar uma aula em breve sobre isso, porque para vocês já começarem a fazer, não ficarem com muita coisa, né? Porque é estágio, é esse portfólio, que daí entrega o relatório, né? Aí também entrega o portfólio individual, né? Que é o de esse que é o de TCC, entrega também o portfólio de semestre, né? Então acaba sendo bastante coisa para vocês. Então, Aquele portfólio continua em grupo, né? é Aquele. isso, continua em Ah, grupo. Preciso ver tá. certinho como que tá o seu lá, mas eu acredito que o seu continua em grupo, Vou dar uma olhada também. tá? Ok. Certo, pessoal? Ô, Camila, Oi. então, eu sou daqui de Ibaté. Hum. Eu tenho que fazer aí numa escola de São Carlos ou eu posso correr atrás de uma aqui? Pode ser de Baté. A gente tem convênio com a prefeitura de Baté, então já tem alunos que fazem na prefeitura, em escolas da prefeitura, mas se você quiser fazer numa particular, não tem problema nenhum, é só trazer os dados que a gente cadastra. Mas aqui é da prefeitura. Vocês têm já o nome da escola ou pode ser qualquer uma? Não, pode ser qualquer uma, a gente tem cadastro com a prefeitura, então a gente tem convênio com a prefeitura já. Aí dentro da prefeitura você pode escolher qualquer escola. Aí você só precisa conversar com eles que documentação eles vão te pedir. Ah, tá. Tá bom. Aí deixa eu te perguntar outra coisa. Depois que eu correr atrás dessa documentação toda, que levar aí, levar na escola e levar aí de novo. Depois que libera para você fazer No estágio. o estágio, é eles quem marca a data ou é a gente, a data que a gente começa? Tá. Que na verdade é um acordo entre vocês dois, entre a escola e você, tá? Então, eu falo assim, olha, Não, é posso começar? no AVA. Porque tem que Ah, estar. não. Não, aí é o AVA que libera. O AVA vai falar assim, ó, você pode começar a partir do dia 10. Aí, a partir do dia 10, você pode escolher qualquer dia e começar. A única coisa que você tem que fazer num período que dê ali para você entregar seu portfólio, tudo certinho, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. E até que dia tem que fazer esse processo todo aí? A data vai até quando? A data, na verdade, de cadastro de escola nem foi liberada ainda pra gente. Tá tendo uma reunião agora, à noite, de novo, sobre estágio, com mais informações sobre data. Aí eu vou assistir ela gravada, no caso, e aí eu passo para vocês certinho as datas, tudo bonitinho. Que data que tem para liberar tal coisa. Porque, por enquanto, a gente não consegue nem falar para vocês assim, nem cadastrar uma escola agora no sistema. A gente não está conseguindo, tá? Então não tem mais chance de voltar ao adaptado, não? Não. Agora a briga está sendo para voltar às provas. Que a gente fala que a gente não tem estrutura para receber todo mundo que fazer a prova presencial. A gente está tentando. Essa primeira prova vai continuar online. As próximas a gente não sabe ainda se vai continuar online ou se volta presencial. Deixa eu te perguntar outra coisa, que eu estou perdida. Como eu nunca fiz, eu não sei nem por onde começar. Isso tudo que tu explicou aí, de que tem que fazer em sala de aula e tal, aí Hum. é junto com o relatório de estágio? Ou isso aí é um e o relatório que a gente manda todo semestre é outro? Não, o relatório que vocês mandam lá, o portfólio, que é individual, vai ser um tema diferente.
Não, daqui, a gente manda o portfólio e manda o relatório. isso, Só que tudo que eu expliquei é o relatório. Já é incluída no relatório. Já, todas as atividades que você vai ter que ter no relatório. Lembra, o primeiro relatório que você teve, por exemplo, você tinha a parte de entrevista, mas a entrevista era uma professora que falava. Você só observava o vídeo e respondia as perguntinhas, lembra? Agora não, você vai fazer com uma pessoa física. Você vai perguntar para o diretor da escola, para quem te atender lá. Você vai fazer aquelas perguntas para aquela pessoa. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa, só que a única coisa agora é que é presencial. Então, lembra, tinha um texto para ler também, que vocês tinham que fazer o resumo. Tinha também essa questão do PPP, que vocês viam e aí respondia as perguntinhas. É mais ou menos a mesma coisa, só que agora de uma escola real, uma escola próxima de vocês. Outra coisa, eu estou num grupo que é de pedagogia. E aí as pessoas falam lá que tem polo que, por exemplo, quando você faz o relatório e você tira 6.000, é 8.000, né? O valor total. O Ou é 8.000, 10.000? o valor total de 8.000 é é o TCC, porque daí ele é 8.000 relatório, o portfólio, e o resto é apresentação, eu que lanço a nota. Aí ela fala que tem polo que não precisa apresentar. Se você tirou 6.000, você já passou. Aí, mesmo tirando 6.000, tem que apresentar? Então, o que acontece é que você não vai ter a nota total se você não apresentar, porque daí eu vou ter que lançar. Na verdade, não é que eu vou lançar zero, não vou lançar nada. Então, a parte de apresentação sua vai ficar zerada. Daí você não tem a nota total. Mas a apresentação é tão tranquila que eu acho que vale a pena apresentar. Porque eu pergunto assim, eu sempre peço para fazer uma apresentaçãozinha falando o nome completo, qual que é o tema, o título, o que você desenvolveu um pouquinho ali no portfólio, o que agregou na sua formação, o que você acha que aquilo vai ser importante para você na sala de aula. Só isso. Se eu falar para você que dá meia hora de apresentação, é muito. Não dá 15 minutos. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Camila, Boa noite. Boa noite. Uma dúvida que eu tô. Eu tô em período de licença maternidade. Eu posso fazer o estágio agora ou tenho que esperar passar essa fase? Você entrou com licença maternidade na Unopar ou não? Não. Aqui na Unopar não. Então você pode fazer. Tá bem. Você não pode fazer só se você entrar aqui com a gente, porque aqui você também tem direito a ter licença maternidade. Então você não faria as provas são jogadas para frente, mas sinceramente eu acho que não compensa. Porque acaba acumulando tudo no final para você, e se você está conseguindo fazer as coisas, continua fazendo, que é o melhor. Tá bem, obrigada. boa noite, Camila. Amanda? Deixa eu te perguntar duas coisas. O meu estágio de educação infantil, ele abriu como adaptado. Eu vi sua pergunta. Sabe o que eu preciso? Você me manda seu login e sua senha para eu dar uma olhadinha. E aí eu vou perguntar para a coordenadora do curso se como o seu abriu, porque no caso acho que o seu era uma DP, né? Uma adaptação. O meu foi uma adaptação porque eu fiz aproveitamento de estudo. Então, como o seu foi adaptação, se você pode fazer ou não, se você é uma exceção. Se for, tudo bem. Agora, se não, aí você vai ter que fazer presencial. Mas me manda seu login e senha, que daí eu vou tirar os prints que eu preciso certinho para mandar para a coordenadora do curso. Aí, se eu tiver que fazer presencial, eu vou ter que fazer o de gestão e o de educação infantil. Pode fazer na mesma escola, mas aí são dois portfólios diferentes, tá? Tá. Então, tá bom, muito obrigada, tá? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Não? É isso por hoje? Então a gente vai conversando. Qualquer coisa, quando liberar mais coisas do estágio, ou se tiver alguma novidade, eu mando no grupo para vocês. E quando tiver assim mais próximo para vocês fazerem plano de ação, ou mesmo alguma coisa de documentação que eu vejo que está com muita dúvida, a gente faz outra aula. Combinado? Combinado. Tá ótimo, então, pessoal. Muito obrigada pela presença e pela participação. Um beijo e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.